Olha, se você está passando por uma crise de ansiedade, se você conhece alguém que esteja passando por uma situação parecida e que precisa assistir esse vídeo, fica nele até o final e já manda para quem você conhece que está precisando, porque eu vou te ajudar a passar por esses momentos de ansiedade. Existe uma técnica muito importante chamada acalme-se. Então o próprio nome dela já diz, né? Acalme-se. Então a partir de agora, preste bem atenção na minha voz e em tudo aquilo que eu vou mostrar para você. No começo pode até parecer um pouco difícil, ou você pode falar assim, mas William, eu tô numa crise de ansiedade terrível e eu não quero assistir esse vídeo até o final porque eu nem consigo, mas é exatamente isso que você vai fazer a partir de agora. São pouquíssimos minutos que você vai aprender essa técnica e vai te ajudar ao longo da tua vida toda. E você vai poder ajudar outras pessoas também que estejam passando por situações parecidas. Esse exercício que eu vou mostrar agora para você chama-se acalme-se. E você pode até escrever essa palavra mesmo. E eu vou explicar o significado de cada uma das letras. Então a gente vai começar pela letra A. A letra A significa aceitar. Por que aceitar, William? É uma coisa que eu não quero em mim, né? O aceitar no sentido de isso vem, mas passa, não faz parte de mim. Eu não sou a ansiedade, eu não sou esse problema, eu não sou essa coisa horrível que parece que eu vou morrer, que o coração dispara, que as mãos começam a suar e eu às vezes não quero nem que ninguém me toque, né? Às vezes tem muita gente à nossa volta que quer dar um abraço, quer pôr a mão em você, falar respira, mas quando a gente está numa crise de ansiedade, e eu mesmo terapeuta já passei por situações assim parecidas, então eu precisei aprender a lidar, a letra A do acalme-se. É a primeira coisa, aceitar. Aceitar que essa situação está acontecendo comigo agora, aceitar que essa experiência está passando pelo meu corpo, pelo emocional, pela minha mente e a partir de agora eu tenho o domínio dela, tá? Letra C, contemple. O C significa contemplar. Então, quando a gente contempla, a gente vai olhar coisas, detalhes muito pequenos, ou um livro, ou um animal de estimação que passou, ou se eu estou com alguma coisa na cozinha próxima, eu olho um detalhe que eu nunca tenho olhado. Ou eu olho para a janela, numa paisagem que eu estou acostumado a olhar todos os dias, que eu acho que não tem mais nada para ver, e eu vou contemplar no sentido de olhar um detalhe que eu ainda não vi, sabe? Nesse momento, nessa letra C, contemplar, você passa a tirar o foco da ansiedade, que está ali começando a perturbar, e muitas vezes tem pessoas que ficam numa crise de ansiedade 15, 20, 40 minutos até pode durar uma crise de ansiedade. E aí, com essa técnica do acalme-se, você vai perceber que cada letra ela vai se juntar com um quebra-cabeça para te ajudar no final e todas elas serão assim, sabe, um exército unido para tirar essa sensação ruim de você? Então elas não funcionam de uma maneira isolada, elas funcionam juntas. Acalme-se. Acalme-se. Terceira letra, A. Haja. Então precisa ter uma ação. Se eu colocar apenas o foco nisso e falar assim, eu preciso sair daqui, porque se eu não sair daqui, o meu coração vai explodir, então às vezes eu estou no trabalho, eu quero ir embora para casa, e aí quando eu chego em casa aquela sensação de ansiedade passa. O que você está fazendo nesse momento? Você está dizendo para a sua ansiedade que eu preciso fugir daquele lugar. Então assim, não necessariamente você precisa sair do lugar, você só precisa agir. Então se você estiver no seu trabalho, vá para um outro ambiente, mas não significa que você tem que ter uma fuga da ansiedade. A ansiedade não é algo que você vai correr dela, é algo que você vai aprender a lidar. Olha como é diferente, algo que eu fujo e algo que eu aprendo a lidar. Então você vai aprender a lidar com a situação. Então, agir nesse sentido de enfrentamento. Então, se eu estou na cadeira do escritório, eu vou levantar, eu vou agir, eu não vou fugir, mas eu vou agir na direção de enfrentar aquela situação. Se todas as vezes eu estiver, por exemplo, num shopping, eu tiver uma crise de ansiedade, eu quero sair correndo e quando eu saio correndo eu melhoro, eu vou sempre registrar na minha mente que eu tenho que fugir da situação para que eu possa melhorar. E não significa isso, tá? Não significa que você tem que fugir. Você só precisa agir, sobretudo com as duas primeiras palavras que eu já falei. L. O L de libere. E libere o quê? Libere o ar.
Quando vem a crise de ansiedade, pode reparar que a respiração fica curta. Olhe para a sua respiração agora. Ela pode estar assim, ó. Quando você faz essa hiperventilação, você não consegue oxigenar o cérebro, você se acelera ainda mais, você muda toda a tua frequência cardíaca, você muda a tua vibração, você muda tudo, a sua pressão arterial. Então, nesse momento, você vai se acalmar. E não é forçando a respiração, é respirando de uma maneira mais tranquila. Então, puxe o ar e solte o ar. Como se você estivesse liberando. Imagine nesse momento como se fosse uma bexiga que você coloca esse ar e ela voa, ela vai embora. Então você realmente nesse momento libera. Então você vai liberar toda aquela tensão através da respiração, tá? Então, A de aceitar, C de contemplar, A de agir, né? Haja. E libere o ar, respire normalmente com os seus pulmões, percebendo o ar que entra e percebendo o ar que sai. E agora a gente chegou na letra M, de mantenha. Mantenha todos esses passos que eu te expliquei até agora, de um jeito bem constante. E não é porque esses passos não começaram a funcionar que você já vai abandonar e sair correndo. É muito pelo contrário, é a persistência. Lembra, você não é a sua ansiedade, você não nasceu com isso. Então você pode ter desenvolvido por algum motivo, que eu não vou fazer o vídeo sobre isso agora. Posso fazer outros vídeos, se você quiser que eu fale mais sobre ansiedade, comenta aqui pra mim se você quer saber mais sobre isso aqui no canal. E antes de falar sobre as outras letras, você vai olhar aqui embaixo que tem um link para o Terapia Play, que é um programa que eu faço mesmo terapêutico, que é um programa online que você pode entrar. Você vai tratando você mesmo através de sessões gravadas que eu tenho, onde você vai tratar a depressão, ansiedade, traição, medos, traumas, rejeição, tantos sentimentos negativos que às vezes vivem na nossa alma que nos atrapalha. Então aqui embaixo tem um link do Terapia Play que você pode entrar, inclusive a ansiedade. Eu tenho meditações gravadas que você pode pôr o fone de ouvido e ficar ouvindo as meditações assim, antes mesmo de dormir já dá para você fazer. E o valor do Terapia Play é super acessível para que todo mundo possa ter mesmo a assinatura dele, tá? Próxima letra, letra E, acalme-se. Então a gente chegou nessa letra E, de examine os seus pensamentos. Será que o foco dos seus pensamentos estão todos voltados para o problema e para a sensação de que você vai ficar pior? Porque você pode estar com pensamentos assim, eu vou passar vergonha, ou eu vou vomitar, ou eu vou evacuar aqui, todo mundo vai ficar falando de mim, ou eu vou desmaiar e todo mundo vai olhar. Podem vir pensamentos assim, quando a gente está numa crise de ansiedade, que atrapalham ainda mais a ansiedade. Então nesse momento, nessa letra E de examinar os seus pensamentos, aproveite e leve o teu pensamento para outros lugares. O nosso pensamento ele é tão poderoso que a gente pode ir agora para uma praia. Examine você agora nos seus pensamentos e comece a mentalizar você numa praia, você vendo o mar. Continua respirando aquele ar gostoso, aquele vento no seu rosto, isso vai te acalmando. E aí a gente chega no S, que é de sorria. Então dê um sorriso agora. Mesmo que você sinta que não vai funcionar, que não é para você, ó, simplesmente sorria. Respire, ó. S de sorria. Sorria. E o último E, antes de eu falar, clica aqui, se inscreve no canal que tem sempre vídeos para te ajudar, tá? Já se inscreve aqui e manda esse vídeo nos grupos da família para todo mundo que você conhece que precisa de ajuda, tá? Nas crises de ansiedade. Como o nosso colega lá do Big Brother passou, muitas pessoas diariamente sofrem com crise de ansiedade e esse vídeo, por mais simples que ele possa parecer, pode ajudar alguém que está do seu lado. E o último E é esteja ao seu lado. O último E é esteja ao seu lado. Então esteja ao seu lado o tempo todo. Então por mais que o mundo possa não estar ao seu lado, ó, esteja ao seu lado. A vida vem toda hora assim do seu lado, te dá um sinal de que está tudo bem, de que está funcionando, de que as coisas vão para frente, de que elas vão funcionar. Então, quando você está do seu lado, nada de ruim pode te tomar, nada de ruim
pode te acontecer se você estiver do seu lado. Se você se abandonar, ninguém volta lá no meio do caminho para te pegar. Tanto no céu quanto na terra, há muita gente interessada em te ajudar. Permita-se. Então, se você sentir que precisa de ajuda, busque ajuda profissional. Se você vê que nada está passando, busque ajuda e não tenha vergonha de pedir ajuda para quem está do seu lado, que aí eu tenho certeza que muita gente vai procurar te ajudar. Ó, eu e o Pretinho aqui, ó, estamos mandando muita energia boa para você, tá bom? Né, Pretinho? Minha filha?